Bom dia, meninos! Hoje daremos início ao segundo bimestre, já na apostila 2, com o módulo Mundo Urbano, Origem e Crescimento. Nós trataremos da formação das cidades, do conceito de cidades, os motivos que levaram a população do campo para a cidade, urbanização, consequências da urbanização, problemas urbanos. Nós falaremos basicamente do mundo urbano na apostila 2. Começando pelas cidades. Qual o conceito que nós temos de cidade? O que é uma cidade? Seria uma concentração de pessoas numa área organizada por ruas, avenidas, praças. Quando tudo começou? Lá na antiguidade, as primeiras cidades no Oriente Médio surgiram a partir da agricultura. A população tornou-se sedentária, passou a ter moradia fixa. Às margens de grandes rios, como os rios Tigre, Eufrates, Nilo, e assim as cidades passaram a desempenhar um papel importante para a população daquela época. Com o passar do tempo, as cidades mais importantes do mundo eram aquelas portuárias, cidades que desempenhavam um papel importante para o comércio mundial até o período das grandes navegações, por exemplo. A partir daí, nós tivemos um grande acontecimento, econômico, cultural, histórico, que foi a Revolução Industrial, século XVIII. Aconteceu na Europa, especialmente no Reino Unido. E aí, qual a importância principal das cidades neste período? A função industrial, como por exemplo, Londres, a capital do Reino Unido. E assim, nós tivemos um crescimento urbano diferenciado. A população rural migrou para a cidade, o que a gente chama de êxodo rural. Só que esse processo de concentração de pessoas nas cidades, a chamada urbanização, aconteceu de maneira desigual pelo mundo afora. No mesmo século XVIII, em que a Europa estava se tornando urbana, o Brasil ainda não passava por esse processo. O Brasil era uma colônia baseada em atividades primárias, atividades agrícolas, por exemplo. As cidades não tinham uma população grande, como já acontecia na Europa, nos Estados Unidos, em outras partes do mundo. Então a urbanização aconteceu de maneira diferente no mundo. E a Revolução Industrial vai ser um marco para a urbanização. Mais tarde, já no século XX, o Brasil passou por um processo de industrialização. E a indústria, acompanhada da modernização do campo, fizeram esses dois fatores com que a população brasileira migrasse maciçamente para as cidades, o chamado êxodo rural. O Brasil tornou-se urbano recentemente, há pouco mais de 50 anos, aproximadamente. Enquanto a Europa se urbanizou no século XVIII, em função da Revolução Industrial, século XIX e assim por diante, o Brasil tornou-se um país essencialmente urbano, com a maioria da população urbana, apenas na segunda metade do século XX. A partir dos anos 60 do século XX, que o Brasil se tornou um país urbano. Então, nós vamos concluir o quê? Que a urbanização aconteceu em níveis diferenciados pelo mundo, comparando Europa, Estados Unidos, lugares onde a Revolução Industrial aconteceu. A urbanização acompanhou esse processo de industrialização. No Brasil, nós tivemos uma urbanização recente e, consequentemente, os problemas também se acumularam, como a falta de moradia, falta de saneamento básico, a violência, enfim, os problemas vieram com a urbanização. A urbanização brasileira aconteceu de maneira desordenada e daí os problemas também se acarretando cada vez mais. Nós vamos pegar aqui na página 211
as atividades relacionadas ao início do módulo, do primeiro módulo já da apostila 2, essa atividade número 2, e nós temos a primeira atividade também, em que a gente vai retratar aqueles conceitos que a gente já sabe desde o 6º ano, os conceitos de município, de cidade, de áreas urbanas ou não. Reprisando um pouquinho, nós temos o seguinte fator para a gente observar. Município seria um conjunto formado por uma área urbana e quase sempre também por uma área rural. O município de Viçosa envolve a cidade em si, de Viçosa, e a área rural do próprio município, formando assim uma área total de aproximadamente 300 km². Como nós já estudamos, nós temos, por exemplo, a cidade de Viçosa, com aproximadamente 80 mil habitantes, somada à população rural também de Viçosa, ou seja, a junção, a união da área urbana e da área rural, nós tivemos o que? O município de Viçosa, com aproximadamente 300 km² de área total e aproximadamente 80 mil habitantes com a população total. Nós observamos muito bem o caso de uma cidade ou de um município vizinho a Viçosa, próximo de Viçosa, é o caso de Ervália. Ervália tem uma área total, o município é maior do que Viçosa. Em contrapartida, a população total do município é menor do que a de Viçosa. Então, nós temos que ter em mente o conceito básico de que município envolve a área urbana e uma área rural. Há casos, poucos, mas existem, de municípios formados somente por áreas urbanas, somente pela área urbana. É o caso de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Nós não temos área rural em São Caetano do Sul. O município é formado somente pela cidade, somente pela área urbana. Ok? Com isso, vocês vão fazer as atividades 1 da página 208 e a atividade 2 da página 211. Bons estudos!